Olá, queridos de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus aqui nos nossos corações nesse momento, amém? Glória a Deus. Eu vou continuar aqui compartilhando com vocês o meu estudo sobre quem sou em Cristo. Hoje é o segundo tópico que eu vou falar aqui com vocês, que vai abordar o trecho de João, o livro de João, capítulo 15, versículo 15. Que diz assim: Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Glória a Deus pela palavra do Senhor, que vem nesse momento ser o pão de amor do céu, que a gente vai receber nesse momento através dessa reflexão aqui. Neste segundo tópico que nós vamos abordar, João 15:15, fala sobre a gente ser amigos de Cristo. Isso é aceitar conhecê-lo mais e dar a nossa vida por ele. No versículo 13 desse capítulo 15 de João, diz assim: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Essa frase, amados, vai muito além do nosso entendimento humano, eu creio, pois ela nos diz que amar é muito mais do que estar junto. É dar algo valoroso àquele a que se ama. Foi isso que Jesus nos deu, para mostrar que nos amava. Ele deu a sua vida. Ele morreu por nós e com isso recebeu honra do seu Pai para viver eternamente. Vamos entender melhor isso? Parece complexo ao falar da vida de Jesus, pois a parte mais maravilhosa a gente não consegue ver com os nossos olhos, apenas sentir. Nesse capítulo, a gente vê Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira, né? É uma árvore. E o seu pai é o agricultor, ou seja, aquele que cuida da terra, que é a base da árvore, né? E essa comparação nos mostra que Jesus não existiria sem o Pai. E isso para nós deve ser primordial. Aleluia! Quem somos em Cristo? Nós somos amigos dele. Amigo é aquele que se importa, que conhece, que dá a vida se preciso for. E nós daríamos a nossa vida por Cristo? Se Cristo nos pedir para permanecer nele, dando frutos, nós vamos obedecer? No versículo 5 ainda deste capítulo 15, diz que ele é a videira e nós os ramos. Se a gente estiver nele, a gente vai dar muito fruto. Se a gente não estiver, a gente não tem como dar fruto. E o que são esses frutos? O que é deixar frutificar? É justamente deixar o Espírito Santo de Deus controlar as nossas vidas através da paz, da alegria, do amor, da bondade, da mansidão, do domínio próprio, da fidelidade, da paciência e da benignidade. Esses são os frutos do Espírito Santo. E esses frutos devem estar nos relacionamentos que a gente tem. Não apenas para nos beneficiar, mas para beneficiar outros. Lá no versículo 12 diz que o seu mandamento, o mandamento de Deus, é amar uns aos outros, como Deus nos amou primeiro, através de Jesus. É certo que ninguém tem maior amor. Ele diz no versículo 13: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
Foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Deus fez enviando Jesus. E é isso que a gente também tem que fazer pelos nossos amados. A gente deve agir de tal forma que Deus se alegre com a nossa vida. Ser amigo dos outros como Deus é o nosso amigo. E sabermos que agindo assim, seremos amigos de Cristo e aceitos por Deus. Mesmo que o mundo, que são as pessoas que não conhecem a Deus, não entendam e não reconheçam isso em nós. A gente tem que entender, amados, que quando a gente age contrário à paz, à bondade, ao amor, a gente age com egoísmo, com orgulho, a gente se vitimiza, a gente é grosseiro, ou até mesmo a gente é ausente com aqueles que aparecem na nossa frente. E dessa forma a gente vai estar sendo inimigo de Deus e não amigo dele. E mesmo que a gente conheça, a sua palavra e diga que o ama, a gente vai estar desobedecendo. E por causa disso, a gente não vai ter na nossa vida alegria completa. Tem algo que vale a pena a gente lembrar aqui, para dar início à nossa oração de hoje. Plenitude em Deus não tem relação com salvação. Muitas pessoas têm fé e serão salvas, eu creio, por confessarem e aceitarem Cristo como Senhor das suas vidas. Mas não têm plenitude, que seria a alegria completa como Cristo nos quer dar. Ele diz no versículo 7 deste capítulo que se a gente permanecer na videira, que é Ele, Jesus, e as palavras dele permanecerem em nós, podemos pedir o que quiser e nos será concedido. Claro, eu creio aqui que se for para o nosso bem, né? Que a gente pedir. Vejamos que ele diz, permanecer na videira e as palavras dele permanecerem em nós. Quando a gente está apenas na videira, a gente tem a sensação de salvação. E muitas vezes a gente não se liga de estar atentos à palavra do Senhor, que é o que faz a gente produzir o fruto. Muitos de nós conhecem a Jesus, é abençoado por Deus em algumas áreas, mas não em todas. Por que será? Quantos de nós têm o sonho de se casar e ainda não se permitiram tratar por Deus no que precisa para receber essa bênção? Quantos de nós não lembram que honrar pai e mãe traz longura de dias, riqueza e honra, e é o primeiro mandamento com promessa? E não se lembrando disso, não se arrependem e não confessam os seus pecados diante de Deus e dos pais que têm para obedecer a Deus. Por que será? E outras áreas financeiras, saúde familiar, que muitas vezes estão estagnadas na nossa vida e com problemas, é por causa de nós mesmos, porque nós não buscamos a plenitude no Senhor. Nós fugimos muitas vezes do conserto. E eu oro aqui nesse momento, pedindo a Deus que nos ajude, que tenha misericórdia de nós e toque no nosso coração agora, para o que a gente precisa fazer em busca da alegria completa que Deus tem para nós. A plenitude, que é a graça sobre graça, é essa que nós temos que pedir a Deus. As promessas de Deus são para os filhos, são para os amigos, mas a gente precisa saber de verdade que elas existem e o que a gente precisa fazer para recebê-las de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que essa mensagem frutifique em nós e através de nós. E até o próximo tópico, se Deus assim permitir. Que Deus nos abençoe neste dia maravilhoso que Ele agiu